Esse é o AmibCast. Quem vem tomar café comigo hoje é a doutora Flávia Machado e doutora Cíntia Grion. Flávia Machado, professora adjunta, ou melhor, associada e chefe do setor de terapia intensiva do Hospital São Paulo, além de presidente da Comissão de Formação da AMIB 2024-2025. E doutora Cíntia Grion é professora sênior no programa de pós-graduação de Ciência e Saúde da UEL, foi presidente na gestão de 2022-2023 do comitê, da Comissão de Formação e atual responsável pela prova, ou melhor, pelo teste de progresso da AMIB. Prazer inenarrável ter vocês aqui. Prazer é nosso. Obrigada. Conta para mim um negócio. A gente está curioso porque na minha época, né, terapia intensiva foi em 2016 que formação completa. Não tinha ainda esse teste de progresso, né? E como surgiu essa ideia? Qual que é a ideia principal do teste de progresso? Qual o objetivo principal dele? Olha só, o programa de especialização de medicina intensiva da AMIB vem sofrendo algumas transformações nas últimas gestões. Nós fizemos recredenciamentos de todos os centros, oferecemos cursos AMIB obrigatório aos especializandos. A AMIB tem procurado dar todo o suporte para uma boa formação do intensivista. E a ideia do teste de progresso é a ideia da última etapa, que é a etapa da avaliação. Como vamos avaliar os centros formadores? Como vamos saber como é que está essa formação, se ela realmente está adequada, se ela está atingindo o objetivo que ela tem que atingir, que é formar bons médicos. Então, uma das possibilidades, uma das ferramentas que a gente pode utilizar na avaliação dos centros formadores é a aplicação do teste de progresso individual. Muito interessante. Então, o teste de progresso veio com a intenção de não só avaliar o intensivista que está se formando, né, ou especializando, ou o residente, mas também como está indo o centro formador. Muito bom esse ponto. Claro, porque a gente fez, né, Cíntia, nascendo a ideia dentro do que é a responsabilidade direta da AMIB, que são os programas de especialização, mas o teste de progresso é aberto também aos residentes MEC, de medicina intensiva, ou seja, é meio que obrigatório, vamos dizer, para os nossos PEMs, né? Mas é voluntário para os REMs, para os residentes. E eu concordo super com a Cíntia, que essa avaliação ela é bilateral, né? A gente está, ao mesmo tempo que avaliando se o residente especializando progride no seu conhecimento ao longo dos anos, mas também avaliando como estão os nossos PEMs e também, né, como estão as residências, porque você solta esse resultado para as residências, como é que foi a performance coletiva dos residentes de um determinado serviço ou dos especializandos de um determinado serviço. E eu acho que nem todo mundo sabe que o teste de progresso é o mesmo, né? Ele chama progresso exatamente por causa disso, certo? Para a gente avaliar a progressão. Todo mundo faz a mesma prova. É a mesma prova para todos os anos. Né? Naquele ano é a mesma prova. Isso mesmo. Essa é a definição de um teste de progresso. Tá. Ele já vem sendo aplicado nas escolas de graduação de medicina há alguns anos e agora ele avançou para as residências médicas. Legal. Isso é alinhado com o Ministério da Educação e Cultura e com a CNRM. Né? Isso vem de encontro à vontade de ter realmente essas ferramentas de avaliação dos centros formadores. Então, a gente faz um teste que tem que ter entre 90 e 140 questões, obrigatoriamente tem que ter perguntas sobre todos os itens da matriz de competência, Legal. Porque a residência ela é proposta hoje, né, com matriz de competência, então a gente tem que fazer questões da matriz de competência do primeiro, do segundo e do terceiro ano. Então, espera-se que um aluno do primeiro ano vá acertar uma menor proporção, obviamente, dessas questões, e vai progredir para o segundo ano, aumentar o conhecimento e chegando no terceiro ano com um conhecimento adequado para um médico intensivista. Interessante. E aí você vê ele próprio, obviamente, que ele vai seguindo e vendo como é que está o processo dele. E também a gente consegue ter uma noção se o centro que chamou essa residência ou esse programa de especialização também está com condições ou está legal para poder continuar na formação de novos residentes. Sim. Muito interessante. Mas para isso é fundamental que a gente elabore um teste de progresso bem feito, né? É isso bem que eu ia chegar nisso desse programa. Porque você imagina que você vai ter que ter algo que possa ser mensurável durante 3 anos, né? Ou seja, nos 3 anos de vida daquele residente e ao longo de todo o processo da residência e especialização.
Então já vem aquela pergunta que eu tinha já guardado lá no fundo do baú, que na verdade era a ideia de como que seria esse teste de progresso, como seria essa prova, que na verdade não, a gente chama de teste de progresso, até pela essa, como vocês já definiram, essa progressão, esse é o mesmo teste para todos os anos. Mas ele é semelhante ou parecido com a prova de título? Boa pergunta, hein? Não, a pergunta é muito boa, porque algumas especialidades, algumas sociedades até usam mesmo, né, a prova de título como um teste de progresso. Né? E é importante a forma como essa frase está colocada. Né? A prova de título como teste de progresso. Supondo que alguém do primeiro ano vai tirar uma nota pior, do segundo ano, e o terceiro ano seria capaz de passar na prova de título. Entretanto, a grande discussão aqui é o nível das questões que você coloca, né, na prova de título e no teste de progresso. Né, Cíntia? Exatamente. Além do que, a nossa proposta para a AMIB, aqui falando especificamente da nossa sociedade, o nosso teste de progresso ele está na 4ª versão e a intenção é manter ele online. Ele nasceu online durante a pandemia, mas para que ele tenha um alcance nacional, a gente pretende manter ele nesse formato online mesmo. E ele é teórico. Né? É uma prova com questões de múltipla escolha, que a gente chama de itens. Né? E são 90 itens, a prova da AMIB, e a gente aplica online um pouco antes da prova de título. A prova de título, todos sabem, ela tem a etapa que é teórica e tem a etapa que é prática. Né? Então, é muito diferente. Sim. Muito diferente do teste de progresso. Eu acho que isso que eu falei também, né, Cíntia? Ou seja, a gente tem o cuidado de colocar na prova no teste de progresso questões que estão na matriz de competência do primeiro ano da residência. Sim. E uma prova de título não necessariamente precisa pode até questão, né? Não, precisa seguir a matriz, né? Digo, a matriz como um todo, mas não necessariamente precisa contemplar questões que niveladas, né? Niveladas. Se a MIB decidir fazer uma prova de título com questões todas de complexidade grande, ela até pode. Nós não. Nós temos que obedecer aquilo que está no nível do R1, aquilo que está no nível do R2 e aquilo que está no nível do R3. Se o R1 não tiver atingido quando ele fez a prova no R1, ele vai no R2, tem que fazer a do R2 e a do R1. Tem que continuar, tem que ter esse conhecimento junto. Ele tem que acumular esse conhecimento. Claro, né? Conhecimento cumulativo. Sim. É interessante porque dá a chance para ele. Não fui bem como R1, estudei pouco. Aí ele vai estudar aquilo, vai estudar mais para o R2 e assim conseguir fazer uma prova melhor. Até detalhe para quem vai prestar a prova esse ano pela primeira vez, né, os R1s. Essa prova é online completamente. E qual é o grau de necessidade, qual a fiscalização que a gente tem nessa prova? Eles têm que ter uma câmera, como é que funciona? Só para a gente definir para essa turma que vai prestar. Eu também não conheço. Muito bom. Excelente pergunta. Eu convido, então, a todos a entrarem lá no site da AMIB e procurarem pelo edital do teste de progresso. Ele vai ser publicado em breve. Né? Esse edital ele traz todos esses detalhes, né? Como ele é feito online, ele é feito através de uma empresa que está capacitada para fazer essa prova com segurança e existem algumas etapas de segurança que devem ser cumpridas. Então, o aluno ele precisa fazer a sua inscrição e ele obrigatoriamente tem que fazer um simulado antes. Esse é um ponto. O simulado serve para testar a segurança do local, do equipamento dele e da internet que ele vai usar, para ver se vai ser viável ele fazer a prova com aquilo que ele tem, ou se ele vai precisar fazer alguma adequação. Então, todos os passos de segurança são cumpridos, né? E é uma equipe, uma empresa que é especializada nisso, que está atendendo a AMIB para fazer esse teste. Interessante. Então, não só a segurança anti-trapaça, assim, por se dizer, de uma maneira mais comum, mas também a segurança do próprio candidato para ele ter sua internet não está muito confiável, pode ser que ela caia, para não ter nenhuma surpresa durante a prova. Interessante esse ponto. Então, ele pode ter tranquilidade em, primeiro, se inscrever o mais rápido possível assim que sair o edital, sim, ponto mais importante, e não esquecer de jeito nenhum de fazer simulado, que é obrigatório. Né? É obrigatório. Isso é uma coisa que a gente salientar. Falando ainda desse caminho, né? O REM e o PEM, como a gente falou, a gente tinha falado da prova de título, que pode ser um teste de progresso.
Ultimamente, a gente tem essa possibilidade que surgiu do REM e do PEM que tiveram resultados mais adequados, conseguirem, de certa forma, pular a prova teórica. Como é que funciona isso para a gente passar? Porque ficou uma dúvida muito grande até em algumas lives da prova de título, até para a gente ter essa definição melhor. Quais são os pré-requisitos para esse PEM e esse REM conseguirem pular a prova teórica e ir direto para a prática na prova de título? Primeiro, eu acho que a gente precisa só alinhar um pouco a questão do conceito, né? Porque a gente preferia dizer que ele não está pulando a parte teórica da prova não de título. Pulando isso, ele está substituindo. Bem lembrado. Vamos colocar isso, substituindo. Então, ele está substituindo a prova teórica de título, né, por 3 provas feitas ao longo de todo o processo de formação dele, né? Então, a gente tem que lembrar qual que é o objetivo da parte teórica da prova de título. Então, o objetivo da parte teórica da prova de título é ser um filtro, né? É um filtro. O intensivista, para ser titulado, ele tem que ir bem na parte teórica, que filtra aqueles que têm o conhecimento teórico a respeito da medicina intensiva. Mas ele, mais do que tudo, tem que ir bem na parte prática. A parte prática é o que define, na essência, o intensivista. Porque você pode estudar um monte. Se você não for intensivista, você não vai passar na prova prática. Então, o que nós estamos dizendo aqui não é que a gente está pulando a prova de título. Seria substituindo. Nós estamos considerando que um especializando ou um residente foi avaliado ao longo de uma formação de 3 anos, que ele fez, e depois a Cíntia pode explicar um pouco melhor isso, né? E ao seguir todo este caminho, ele se equivale a alguém que nunca fez formação em terapia intensiva, mas que tem acesso à prova de título por ter ficado, teoricamente, na prática da medicina intensiva por pelo menos 20 horas por semana, né? Vamos dizer, né? Que é o que sai no edital da prova de título. Isso é uma equivalência. Então, eu diria que a gente tem que respeitar esses 2 modos de chegar à prova de título. Legal. Um é, eu vou me candidatar à prova de título porque eu tenho prática na medicina intensiva e, por isso, eu preciso primeiro mostrar que eu tenho conhecimento teórico para depois ir para a prova de habilidade. Outra forma é, eu estou fazendo formação em terapia intensiva, né? E fiz 3 anos esta prova de progresso. E, portanto, eu vou substituir e vou direto para a prova de habilidades. Então, eu acho que só temos que... A ideia é substituir. Ele vai substituir porque ele já teve, como, por exemplo, dependendo do resultado dele, já teve a consideração desse filtro inicial durante a formação dele. Perfeito. Então, o filtro já veio. A Cíntia pode explicar mais detalhes. E por isso é muito importante esse detalhe que a Flávia chamou a atenção. Para que a gente consiga fazer essa substituição, é imprescindível que o aluno participe dos 3 anos. Se ele perder o teste de progresso no primeiro ou no segundo ano, ele não vai poder, no terceiro ano, utilizar a nota dele para substituir a parte teórica da prova do TEM, que é o título de especialista de medicina intensiva. Aí ele vai ter que seguir o caminho o caminho que é o da prova de título, então, que é a avaliação teórica. Ele vai ter que fazer as 2 provas lá na prova do TEM, né? Mas a gente entende que um aluno que vem sendo avaliado diariamente na sua formação, que participa do teste de progresso nos 3 anos consecutivos da sua formação e que no terceiro ano da sua formação ele tem um desempenho considerado acima de um limite que a gente coloca como critério para passar, então esse aluno ele está apto a ir para a prova prática do título de especialista de medicina intensiva. Mas são 2 pré-requisitos. É a assiduidade. Ele tem que prestar os 3 anos. 3 anos, não pode faltar nenhum. 3 anos direto. E a nota de corte no terceiro ano. Só a final? Só do último ano. Essa nota de corte ela é publicada em cada edital. Tá? O edital diz quanto que vai ser a nota de corte para aquele terceiro ano. Do edital da prova de título. Esse ano é 06. Sim, isso mesmo. Já saiu. E é interessante a gente entender por que só vale a nota, logicamente, só vale a nota do terceiro ano para poder substituir a parte teórica da prova, porque não se espera que no primeiro e no segundo ano este aluno
cumpra esta meta de nota. E seria muito difícil, né, Cíntia, definir qual nota é aceitável no primeiro ano, qual nota é aceitável no segundo ano, porque é um teste de progresso. Perfeito. E subentende-se que ele vai melhorar a nota ao longo dos 3 anos. A gente espera que os 2 primeiros anos sejam o período para ele poder saber como que é o teste de progresso, entender o que ele tem que estudar e cada vez buscar mais. Ó, eu não fui bem aqui, vou nisso aqui. Então, são é imprescindível fazer a prova até para o bem dele, né? Para ele ter já até um treinamento para a última prova, que seria a prova final. E se ele atingir aquela nota no segundo ano, ainda não garante. Ele precisa atingir a mesma ou uma nota superior no terceiro ano. Perfeito. É no terceiro ano que ele tem que atingir a nota do edital. É? Muito bom, muito bom. E tanto, eu queria acrescentar que tanto as duas provas são diferentes, que você pode perceber que a nota de corte para aprovação é diferente da prova de título e do teste de progresso. Não é a mesma nota de corte. Perfeito. Outro detalhe que eu acho que fica na dúvida dele, puxa, mas eu vou fazer a prova de progresso, meu chefe vai ver minha nota, como é que vai ser, ele vai me julgar, ele vai vir atrás de mim. É importante frisar aí que não é bem assim. Não. Chama teste de progresso individual. A nota é individual, ela é só informada ao próprio aluno. O supervisor ele vai ter acesso à nota da média do grupo dele se ele tiver mais do que 3 alunos, igual ou maior que 3 alunos. Se o grupo dele tiver só um aluno no primeiro ano de residência, ele só vai receber a média do Brasil, a média nacional. Tá. Né? Então, é bastante seguro nessa forma. A gente não divulga a nota individual, a não ser para o próprio aluno, porque o teste de progresso ele tanto é uma avaliação do centro formador, como ele é uma autoavaliação do aluno. A nota é para ele se autoavaliar. Muito bom, muito bom. Então, a gente tem, além de tudo, esse sigilo. Então, não tem por que não prestar essa prova, né? De jeito nenhum. Eu diria que hoje não tem nenhuma razão para o residente não prestar essa prova. Alguns residentes argumentam que eles vão ter o RQE de terapia de medicina intensiva pelo CFM de toda forma. Bom, isto é verdade. Né? É verdade. Quem está na residência tem o seu RQE automaticamente e tem a equivalência de um título de especialista. Entretanto, a gente tem que compreender que a valorização da nossa especialidade vai também no fluxo, né? Nesta questão da gente fortalecer a nossa associação e o nosso título de especialista. Né? Então, quanto mais residentes compreenderem a importância disso, né, mais a nossa especialidade cresce. Então, não é apenas porque faz bem para o residente ele se autoavaliar durante 3 anos. Né? Eu acho que esse lado também é verdade. Também é importante. Né? É um lado dessa história. O outro lado é o fortalecimento da nossa especialidade e a defesa da nossa especialidade, que só virá quanto mais pessoas valorizarem aquilo que está ali. Que está né? lá. Que tá lá. Perfeito. Qual é o futuro para vocês, essa prova de progresso? A evolução? Você acha que tem ainda caminho para evoluir, seja na designação ou até, em algum caso, essa possibilidade de a gente ter uma prova de título que é um teste de progresso? Você acha que isso é possível? Você que é essa ideia? Ou qual que é o futuro que a gente almeja com o teste de progresso do Centro de Formação? Eu tenho uma visão de futuro mais a médio prazo, não tão longo prazo. A médio prazo, eu enxergo que a Comissão Nacional está muito alinhada e já há uma sugestão da CNRM de que todo o programa de residência médica tenha teste de progresso. Perfeito. Por enquanto, é uma sugestão. Eu acredito que no futuro será uma questão mais obrigatória também, porque existe uma grande vontade do MEC de enforçar, de progredir nessa questão da avaliação dos centros formadores também dos programas de residência médica. Perfeito. E uma coisa nessa sua fala, Cíntia, que me chama a atenção é assim, agora falando como alguém que tem um programa de residência, o MEC está ficando, a Comissão Nacional de Residência Médica está cada vez mais rigorosa na forma como a gente tem que avaliar os nossos residentes. Então, agora a gente tem que fazer prova ou avaliação quadrimestral. Então, para mim, é uma tendência natural dos coordenadores de residência, dos supervisores de residência, transformar uma dessas avaliações por vontade própria, voluntariamente, na avaliação que o residente faz. Porque, na verdade, você economiza uma prova. Perfeito. Então, eu sou obrigada a fazer várias provas ao longo do ano. Tá bom, a última do ano eu não vou fazer. É o teste de progresso. É o teste de progresso.
Então, à medida que as pessoas forem usando o teste de progresso voluntariamente, cada vez mais nós caminharemos no sentido que a Cíntia falou, que é, em algum momento, a médio prazo, isto ser obrigatório. Perfeito, perfeito. Algum recado para um REME, PEME, ou especializando em residente, que vão testar a prova esse ano? Um recado aí para auxiliá-los, ou principalmente já deu um recado importantíssimo, que é aquele lá, não demore para se inscrever e não deixe de fazer a simulação. Exatamente, eu vou reforçar esse recado. É importantíssimo o cadastro. Pelo cadastro, a gente vai ter o nome do seu centro formador e a gente vai poder dar a devolutiva para o centro formador da média das notas do seu grupo, não a sua nota, né? Mas é importante a gente ter o nome do centro formador. Então, faça o cadastro adequadamente e não pule a etapa do simulado. É obrigatório, tem que fazer o simulado. Eu acho que eu estou uma etapa antes dessa dizendo, inscrevam-se. Essa é a mais importante. De todas é a mais importante. Inscrevam-se. Percebam a importância do teste de progresso. Tá? Nós, da comissão, né, Cíntia, estamos já elaborando essas questões, né? Percebam o trabalho cuidadoso que tem ali. Cada questão dessas é vista passam nas nossas reuniões, né, de avaliação da questão. Então, ninguém faz questão sem pelo menos outras 2 pessoas tenham visto a questão, criticado a questão. A comissão de formação, até por iniciativa da Cíntia na gestão dela, fez oficinas de como elaborar questões, de forma que nós também, ao longo dos anos, né, estamos nos tornando melhores em fazer isso, né, Cíntia? Então, tem muito cuidado da comissão nesse teste de progresso. Então, a minha última mensagem é, vamos lá, inscrevam-se. Todos os residentes do Brasil, a AMIB tem uma intenção muito grande de trazer o residente para dentro da AMIB, e, portanto, o residente sócio, né, da AMIB não paga pelo teste de progresso, né, ele é gratuito para o residente que é sócio da AMIB. Então, é uma das formas que a gente tem de se aproximar da residência médica e, cada vez mais, com a AMIB mais próximo da residência, com a defesa profissional, melhorando a nossa formação, nós caminharemos todos no sentido do que a gente quer, que é o fortalecimento da associação da nossa especialidade. UTI são para intensivistas. Né? Perfeito. Intensivistas bem formados. Quer eles tenham acesso à terapia intensiva pela formação, pela prova de título, mas para pessoas que são bem formadas. Perfeito, perfeito. A gente aqui até com o intuito de tornar esse é um bate-papo, é um programa que a gente não tem que ter muita formalidade e mesmo assim trazendo muito conteúdo. A gente tem 2 perguntinhas que são basicamente a gente faz até para mostrar como nós que não somos só intensivistas, a gente também tem paixões por coisas diferentes. E uma das perguntas que é simples é o que toca o seu plantão. É um negócio que a gente tem feito aí nos últimos AMIBcast, que é saber que música toca o seu plantão, o seu trabalho, né? Tem várias situações. E aí sugestões para eles, olha, essa música aqui vale a pena para você, é uma coisa que eu gosto de ouvir. E a gente passa... We Are The Champions. We Are The Champions, olha, combinando perfeitamente com esse teste de progresso. Maravilha. Nossa, uma música só? Ai, eu não tenho uma música que toca meu plantão, mas as músicas que eu mais gosto de ouvir são músicas instrumentais. Instrumental de pop ou de MPB. Ah, que legal. Seja, com trilhas sonoras. Assim. Tá. Só o instrumental. Só o instrumental. Sem a voz sem em si. a voz, né? Porque que te legal. remete à música, mas, ao mesmo tempo, te mantém... Te deixa ligado. Te deixa ligado ali no Interessante. lugar. Então, fica essa sugestão também. Mais delicada. Terapia intensiva em uma palavra para cada uma de vocês. Atenção. Empatia. Excelente. Muito obrigado pela presença, doutora Cíntia, doutora Flávia. Excelente bate-papo. Muito mais vezes quero vocês aqui presentes aqui para a gente continuar cada vez discutindo temas interessantes em terapia intensiva para fortalecer a nossa associação. E para você que está assistindo, fica ligado. Quem vem tomar café comigo?